Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. No programa dessa semana, vamos conferir a primeira parte da nossa entrevista sobre a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, um projeto que nasceu no NEA, Núcleo de Economia Alternativa da URGS. Fique com a gente, Estação está no ar. O convidado do programa de hoje é o mestre em Geografia e gerente da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, Gilmar Gomes. Boa tarde, Gilmar. Muito obrigada pela sua presença. Então, Gilmar, o que é o projeto Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares? Como surgiu e quais são os seus objetivos? O projeto Incubadora, ele tem já... Esse ano é um ano emblemático, ele completa 15 anos de existência na universidade. Ele nasce no DEDS, né? No Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão, no ano 2000. Ele nasce como um núcleo, né, de economia popular e solidária. Então, bem objetivamente, assim, eu venho, né, eu e alguns colegas que à época ajudaram a construir essa ideia, nós viemos de uma experiência, somos técnicos da universidade, uma experiência bem importante na área da extensão, no DEDS, especialmente com o trabalho com as comunidades, né, de periferia. E é exatamente aí que eu quero chegar, a questão da economia solidária, portanto, a formulação de um instrumento capaz de dar conta dessa temática, surge exatamente a partir da nossa experiência nos trabalhos de extensão nas comunidades, quando a gente percebia que já não era mais tanto a luta pelo ônibus, a luta pelo saneamento, mas que tinha uma questão ainda maior, que era a questão do desemprego, né? Final dos anos 90, isso é muito grave no Brasil, né? Estamos às vésperas de viver algo semelhante, mas o desemprego era estrutural. Então a gente já não conseguia mais nos nossos trabalhos em comunidade, muitas vezes reunir as pessoas porque elas não tinham dinheiro para pagar o ônibus e ir nos encontros, na associação. Então, percebemos que a questão do trabalho era central naquele momento. E nós também vimos de uma experiência de EJA, né, de formulação de um programa de EJA na universidade, e essa percepção do desemprego estrutural dentro do programa da educação de jovens e adultos na URGS era muito evidente. Também perdíamos alunos, evasão de alunos em função de já os pais dos filhos de sindicalizados não estarem conseguindo sustentar nem mesmo a passagem ou o lanche do menino para ele frequentar a aula. Então aí a gente conhece, vai pesquisar um pouco, ouve falar, coincide com os fóruns, né, em 2001, o primeiro Fórum Social Mundial. Ano 2000 é um ano muito efervescente, tudo era muito no início ainda, mas nós acabamos conhecendo alguns autores, pessoas que eram ativistas, ao mesmo tempo formulavam teoricamente essa área do que se denomina, modo geral, economia solidária, economia popular e solidária. Então é aí que surge a ideia da incubadora, mas ela ainda não se constituía enquanto não tinha esse nome, não se constituía ainda com a estrutura mesmo de uma incubadora, nasce como um núcleo e ali ela permanece até que uma política interna da universidade devolve, vamos dizer assim, os núcleos para suas instituições de origem. Então, como o nosso núcleo é a economia popular e solidária, a gente acabou caindo na faculdade de economia. Tínhamos um aliado forte, temos até hoje, o professor Carlos Schmidt, um aliado fortíssimo, que acolheu esse trabalho. Então, aí isso é 2000. 2004, a gente cria a incubadora. Aí a gente aprende um pouco no Brasil e vai conhecer também o trabalho da CDTEC, a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, na URGS, as incubadoras de empresas. Ele vai percebendo o que é possível fazer em termos de estrutura e se cria essa estrutura aqui na prática. O que é uma incubadora? É um espaço, né, fundamentalmente de extensão, que tem, vamos dizer assim, como filosofia o trabalho associado, né? Então a gente compreende o trabalho associado como instrumento pedagógico
E ele reúne professores da universidade, técnicos, assim como eu, funcionários, né? E estudantes, na figura de bolsistas, e que se organizam nesse espaço para buscar assessorar, acompanhar, incubar, como a gente chama, grupos de pessoas das classes populares ou do campo, na área da agricultura familiar camponesa, dos assentamentos de reforma agrária, que estejam interessadas em constituir um empreendimento coletivo, né? E aí tem toda uma lógica que diferencia-se das cooperativas tradicionais. Então, muitas vezes essas organizações são cooperativas ou associações, ou muitas vezes grupos informais, mas elas se diferenciam porque o poder é horizontal dentro do espaço, não há a figura do chefe, né? Mas se busca isso que nós denominamos de autogestão, né? Tem alguns estudos que trabalham esse tema. Então, são empreendimentos coletivos, formados por pessoas em situação de desemprego ou que querem tentar um trabalho próprio, autônomo, né? E que tem, muitas vezes, a maioria deles são profissionalizados, e seja na área do artesanato, na confecção, ou mesmo na prestação de serviços, e aí se organizam e nós fazemos esse acompanhamento. Esse é o trabalho basicamente da incubadora. A gente pode ir conversando mais detalhadamente depois. Ok. Tu podes explicar para a gente um pouco sobre o que é o NEA, o Núcleo de Economia Alternativa, e como é desenvolvido esse trabalho? Pois então, é interessante a pergunta, porque nós estamos formulando o programa de extensão do ano 2016, né? E a gente se deparou com uma série de questões. Tipo, a gente está num momento muito interessante de fazer uma avaliação desses 15 anos, né, da incubadora. E ele nasce, então, a incubadora nasce como um núcleo, e depois, quando em 2004, já na Faculdade de Economia, a gente cria a incubadora, mas aí se mantém a ideia de um núcleo também. Por quê? Porque o Núcleo de Economia Alternativa, ele, como o próprio nome dele já diz, ele busca atender essa figura da economia alternativa. Eu diria assim, a economia solidária é uma das formas alternativas de organização do trabalho, não diz respeito a todas. Então o NEA, ele tem também esse objetivo de ir aonde a incubadora não é vocação da incubadora. A missão da incubadora é acompanhamento dos grupos, empreendimentos de economia solidária, seus atores, os empreendedores, daí com diversas relações, fóruns de organização dessas pessoas, redes, pontos de comercialização, feiras. Mas o núcleo, ele consegue atingir alguns setores da sociedade que não são limitados à ideia da economia solidária. Um exemplo, a gente já fez vários trabalhos com sindicatos, assessoria a sindicatos. O NEA, ele traz um trabalho muito interessante na área da agroecologia, de pensando em tecnologias sociais para a agroecologia. Na prática, porque são as mesmas pessoas que estão no NEA e na ITCP, né, que é a incubadora. Isso é uma questão interessante que talvez eu não consiga responder agora, exatamente porque nós estamos repensando o NEA, repensando a incubadora. Então, um momento assim, bem interessante que vai se expressar no programa de extensão que nós estamos formulando. E no que consiste a economia solidária e qual é o panorama desse movimento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Certo. Há um número bastante importante, interessante de definições. Eu gosto de pensar a economia solidária como uma forma de produzir. Então, ela não é um modo de produção, mas é um modo de produzir, um modo diferente de como o capitalismo organiza o trabalho, a produção, o próprio consumo, né? Então, a economia solidária seria uma forma de produzir em que se busca respeitar, na medida do possível, o ambiente, onde se busca fundamentalmente não explorar o trabalho das pessoas, nenhum tipo de exploração de trabalho, onde se busca uma horizontalidade nas relações de poder, onde o poder ele é dividido, compartilhado, onde se busca que o trabalho seja um libertador do ser humano, né? Portanto, todas as atenções com a saúde do trabalhador são levadas em conta, ou devem ser levadas em conta na economia solidária, para que a gente se diferencie de fato
do trabalho formal, do trabalho sobre a lógica capitalista, né? Do ponto de vista da sua, como eu te falei, todo esse processo começa no Brasil inteiro nos anos 2000, hoje não se resume mais ao Brasil, né? O Brasil tem sido um multiplicador dessa ideia no mundo inteiro, né? Mesmo os países centrais, a economia solidária vem ganhando força, aí ela pode adquirir uma diferenciação nos nomes, economia social na França, especial, os países da América Latina também denominam economia social, mas os princípios são os mesmos, né? A ideia da solidariedade não como piedade, mas como de fato uma irmandade, como uma capacidade de troca, de reciprocidade no interior desse mundo que está se construindo, o movimento da economia solidária. E no panorama dela, hoje, ela tem bastante expressão, né? Em que pese nós temos vivido nos últimos anos, aí, durante o governo, esse governo do PT, especialmente, que tem sido um grande apoiador da economia solidária, um período de grande crescimento do trabalho formal, ainda assim a economia solidária avançou, ela não retrocedeu. Ela, fugindo da ideia que temíamos que ela fosse uma economia de socorro. Quando há desemprego, ela floresce. Quando o emprego formal floresce, ela recolhe. Mas não, ela se expande e ela ganha uma série de outros setores, ela começa a organizar o próprio consumo, né, na ideia do consumo consciente, da gente estar vendo analisando o que a gente realmente adquire com o nosso suor, do nosso trabalho, né, que relações isso tem com o planeta, com a ideia de sustentabilidade, com a ideia do bem viver, né. Então, em Porto Alegre tem bastante expressão. Porto Alegre é uma cidade emblemática, né, foi a cidade dos fóruns, né, onde os fóruns mais ganharam notoriedade, o Fórum Social Mundial. E a economia solidária é bem forte, né? E vai depender muito, ela é muito tributária, dependente das políticas públicas, por isso eu citei o governo do PT. Então, quando há governos favoráveis, de Frente Popular, governos de esquerda, não só necessariamente do PT, as políticas avançam. Quando eles deixam de existir, elas retrocedem. Estamos vivendo um momento do estado de retrocesso, mas o movimento ele depende de governos, depende de lideranças, ele é um movimento que tem uma autonomia interessantíssima. E quem são os associados atualmente, as pessoas que buscam se vincular a essa ideia de economia solidária? Não, eu vou falar mais do nosso povo, né, para ficar assim, para dar como um exemplo. Vai ser difícil numa entrevista assim eu falar de generalizar. Então, nós hoje temos um grupo bastante expressivo de empreendimentos. Nós podemos dizer que, reunidos em torno do Contraponto, que é um ponto fixo de comercialização aqui no campo central da URGS, do lado aqui da rádio, entre a rádio e a faculdade, se reúne, é uma associação de produtores, é uma espécie de uma rede de produtores, é uma rede, se reúne pelo menos 10 grupos. Só está errando para menos. Os 10 grupos, com certeza, participam ativamente de um conselho gestor. Então, são artesãos, pessoas ligadas à área da confecção, são artistas, são produtores de alimentos orgânicos, produtores de alimentos ecológicos, fazendo a diferenciação aí, tem todo orgânico e ecológico, mas nós temos ali alimentação, artesanato e confecção, basicamente. E hoje, talvez a grande novidade seja o trabalho, já tem algum tempo, mas hoje está mais solidificado o trabalho com usuários de saúde mental, estão enveredando por um caminho profissional de trabalhar com serigrafia eletrônica, digital, né? E fazem da sua associação de usuários mais do que gerar renda. Eles são especialmente preocupados em defender os direitos humanos, os direitos dos usuários, toda essa luta pela reforma psiquiátrica, pelo fim dos manicômios. São muito ativos nisso, estiveram muito ativos agora durante o Fórum Social Temático. Então são basicamente esses segmentos que eu te coloquei. E Zilmar, quais são os desafios na implantação e no desenvolvimento desse trabalho no contexto atual da economia brasileira? Sim. Nós estamos bem preocupados, sim, porque, como eu te disse, nós não desejamos ser dependentes das políticas públicas. Nós temos uma visão bem crítica e política em relação à política pública, né? Nós
Nós não achamos que a economia solidária tem que receber esmolas dos governos. Ela tem que acessar os mesmos direitos de poder se desenvolver como o capitalismo brasileiro obteve, né, com o banco, especialmente para financiá-lo, que é o BNDES. A gente briga que o BNDES tenha pelo menos uma linha de apoio à economia solidária. Então, com toda essa crise, no meu modo de ver, mais inventada do que real, ela está repercutindo muito na área social. E a economia solidária é isso, é a área social do governo. Então, a gente está preparado para enfrentar muitos obstáculos. Nós antevemos bastante dificuldade em avançar no movimento da economia solidária, em garantir as políticas públicas. Vou te dar um exemplo, claro. Por exemplo, a compra pública. Quando eu estou me referindo às políticas públicas, à atenção dos governos, te disse, não queremos favor. Nós estamos preparados, nós estamos capacitados para disputar com o capital setores. Como, por exemplo, no fornecimento da merenda escolar, que os assentamentos têm conseguido dar passos interessantes no desenvolvimento desses empreendimentos no interior dos assentamentos, em função dessa política. A compra pública, né, nós imaginamos assim, isso já tem experiências concretas, o Grupo Hospitalar Conceição compra da economia solidária todo o material de confecção, e é isso que nós desejamos, né, que a própria URGS se interesse por isso. Recentemente, nós ficamos sabendo pela imprensa que finalmente a URGS vai assumir a compra de até 30% de produtos da agricultura familiar para os RUs. Essa foi uma luta nossa, do NEA, da incubadora. Tem 6 anos que a gente começou essa batalha dentro da URGS. Tudo bem, nosso nome não aparecia, mas a gente não vai fazer conta por besteira. O importante é que a URGS tenha acordado para isso. Nós trouxemos aqui os produtores e suas organizações, eles provaram com as suas planilhas que tinham capacidade de fornecer inclusive tudo. Mas como a política recomenda 30%, esse é um ótimo começo. Nós vamos ter alimentos saudáveis na RU, fruto dessa organização que dialoga com a economia solidária, né? Muitas áreas que dialogam com a economia solidária. A agroecologia, né? A sustentabilidade. A ideia de sustentabilidade não é essa da Globo, é essa que a gente constrói aqui no dia a dia. O entrevistado de hoje é o gerente da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e mestre em Geografia, Gilmar Gomes. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Hoje, queremos saber que benefícios a economia solidária oferece. Ciela, sou agricultora, sou assentada à reforma agrária e a gente produz agroecologicamente e a gente faz parte de um projeto maior que tem que ver com comércio justo, com produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxico, com economia solidária também, porque a experiência de feira também possibilita estabelecer relações diferenciadas a aquelas que estabelecidas no mercado. Então, é também um cuidado assim, da terra e da natureza diferente, porque tu vas compreendendo assim, como é o ciclo da terra, como é o ciclo da natureza. Quanto demora, por exemplo, uma cebola ou uma batata? Demora 5 ou 6 meses baixo da terra. Tudo isso, digamos, faz parte de princípios que estão além da gente, digamos. Meu nome é Osmar, conhecido por Boca, produtor rural, né? Sou assentado no Viamão. Então nós faz parte do grupo de Mulheres da Terra, faz parte da economia solidária. Então nós temos um projeto para a economia solidária, e daí através que nós entramos aqui através desse grupo, né? O pessoal articulou a feira e nós entramos aqui dentro, temos até hoje a feirinha, temos faz desde 2009
Sim, na verdade o nosso produto é totalmente orgânico, tudo orgânico, produção orgânica. Aí pensamos em trazer para dentro da faculdade uma alimentação melhor para os alunos, para o pessoal mostrar que o orgânico dá certo, porque muita gente diz que o orgânico não dá. Então nós trouxemos, e para nós benefício, para nós foi bom também, né? E para mostrar que o orgânico dá certo. E foi feita uma parceria junto com a Autonomia e deu certo, né? Então essa parceria com ele foi muito boa por esse lado, para nós economicamente, e apresentar o nosso produto, né? E foi bem recebido. E até hoje nós temos aí, todo mundo gosta do nosso produto, então estamos lutando. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira. No próximo programa, a incubadora tecnológica de cooperativas populares continuará em pauta no Estação Cidadania. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade, 1080m. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade, 1080m. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau!